Vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. João 8,44. Cego, preso e morto, o estado do coração sem Deus. O pecado é um tirano cruel. É o poder mais devastador e degenerativo que a raça humana, de tal modo que toda a criação geme até agora, como em dores de parto. Romanos 8,22. Ele corrompe a pessoa como um todo, infectando a alma, poluindo a mente, pervertendo a consciência, contaminando os sentimentos e envenenando o poder de decisão. É o câncer que destrói a vida e condena a alma, que deteriora a cada coração perdido e prolifera-se como uma gangrena incurável. No entanto, os descrentes não são somente infectados pelo pecado, também são escravizados por ele. Jesus disse aos que ouviam, em João 8,34, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O apóstolo Pedro descreveu de forma semelhante os falsos mestres como escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. 2 Pedro 2,19. Usando o mesmo simbolismo, Paulo relembrou aos romanos que, antes da salvação, eles eram escravos do pecado. Romanos 6,17. Cada ser humano, até o momento da redenção, está sob o domínio do pecado. O incrédulo corrompe-se totalmente pela escravidão de sua condição decaída e é totalmente incapaz de libertar-se dela. A arrogância do seu coração o tem enganado. Uma das características predominantes da queda humana universal é o engano da mente do pecador sobre a sua condição verdadeira. Motivada pelo orgulho, a mente depravada pensa de si muito mais do que realmente é, mas a palavra de Deus atravessa esse engano como uma espada afiada, diagnosticando o homem como um doente incurável, rebelde por natureza e incapaz de fazer qualquer coisa boa espiritualmente falando. Como escravos do pecado, os incrédulos são hostis em relação a Deus e não conseguem agradá-lo em nenhum aspecto. Essa incapacidade total é ressaltada não apenas pelo fato de estarem presos ao pecado, mas também de serem mantidos cegos e mortos por ele. Eles são obscurecidos no entendimento. Efésios 4,18 e não conseguem compreender a verdade espiritual porque o Deus desta era Satanás cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4,4. Além disso, os incrédulos estão mortos em suas transgressões e pecados. Efésios 2,1. Ainda que estejam vivos, estão mortos. 1 Timóteo 5,6. Do mesmo modo que um cego não pode dar vista a si mesmo, ou que um morto não pode ressuscitar a si mesmo, o pecador é totalmente incapaz de comunicar a si mesmo o entendimento espiritual e a vida eterna. Lázaro, venha para fora. Como Lázaro, que jazia inerte no túmulo, a alma que não foi redimida continua sem vida até que a voz de Deus ordene, venha. A ressurreição de Lázaro encabeça a série maravilhosa de milagres com os quais Nosso Senhor surpreendeu e instruiu as pessoas. Porém, não estou equivocado quando afirmo que esse é o tipo de milagre que o Senhor Jesus tem feito constantemente nos dias de hoje na esfera da mente e do espírito. Assim como ele ressuscitou os mortos fisicamente, ele também ressuscita os mortos espiritualmente. Assim como ele traz de volta o corpo da corrupção, ele ainda livra o homem dos pecados abomináveis. A história de Lázaro não demonstra somente o poder divino de Cristo sobre a morte, tanto física quanto espiritual, mas ilustra também a verdade teológica inversa, isto é, que os mortos não conseguem ressuscitar a si mesmos. Se não fosse pela intervenção de Cristo, o corpo de Lázaro teria permanecido morto no túmulo. Toda a humanidade é uma raça de Lázaros. Até o momento em que Deus passe a intervir de forma milagrosa, todos continuam mortos espiritualmente, escravizados perdidamente ao poder e à corrupção do pecado, sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2,12. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Por causa da queda e por causa do nosso próprio pecado, a natureza do homem tornou-se tão degradada, tão depravada e tão corrupta, que lhe é impossível chegar a Cristo sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. A natureza do homem é tão corrupta, que ele não tem nem vontade nem poder de vir a Cristo, a menos que seja traído pelo Espírito. Para complicar as coisas, a Bíblia ensina que os descrentes amam o pecado de todo o coração. Eles não são somente incapazes de se libertar de sua corrupção, eles também não têm disposição para isso. Como Jesus disse aos religiosos da época, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna.
E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. João 5.39,40, destaque nosso. Por terem herdado uma natureza decaída de Adão, os seres humanos pecadores são por natureza filhos da ira. Efésios 2.3, arq, caracterizados pelo coração duro, pela mente depravada, pela consciência contaminada e por ações arrogantes que ofendem a Deus. Como o Senhor explicou aos seus seguidores, o que sai do homem é que o torna impuro. Marcos 7.20,23. O apóstolo Paulo descreveu de modo parecido a condição do incrédulo, em Romanos 3.10-12, destacando a relutância do pecador de vir a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis em vez de buscar a Deus e a sua justiça. Os pecadores que não foram redimidos trocam com prazer a verdade de Deus pela mentira. Romanos 1.25, entregando-se à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Efésios 4.19. São egoístas, soberbos e mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. 2 Timóteo 3.24, buscando perpetuamente satisfazer os desejos de sua carne. Além disso, eles estão sob o controle e o domínio de Satanás. Vocês são do diabo, e querem fazer o que ele deseja. Satanás é o príncipe do mundo, e, de acordo com os testemunhos de Cristo e de Paulo, governa a vontade e a mente desses homens que são seus prisioneiros e servos. É claramente demonstrado por passagens bíblicas, as quais de modo algum são ambíguas nem sequer obscuras, que Satanás é, de longe, o príncipe mais poderoso e mais astuto deste mundo, sob o seu poder governante, a vontade humana, sem liberdade alguma nem poder próprio, mas escrava do pecado e de Satanás, não almeja nada senão o que seu príncipe quer. E ele não permitirá que ela deseje nada de bom, ainda que Satanás não reinasse sobre ela. O próprio pecado, do qual o homem é escravo, a endureceria o suficiente para impedir que ela desejasse o bem. Com certeza, as pessoas que estão sob o domínio de Satanás terão o mesmo fim de destruição eterna. Apesar de o pecado prometer satisfação e vida para seus escravos, sua recompensa, na verdade, é completamente oposta, sofrimento nesta vida e condenação na próxima. A realidade impressionante é que, mesmo que o pecador pudesse transformar a condição do seu coração, o que a Escritura ensina ser impossível, Jeremias 13.23, nenhum descrente teria vontade de fazer isso. Quando é deixado à mercê da sua razão e da sua vontade natural, o pecador não redimido sempre vai preferir ser escravo do pecado a obedecer a Deus. Até o momento em que o Senhor intervém, o pecador não é capaz de abandonar seu pecado, nem está disposto, ou de servir a Deus em justiça. Tanto sua vontade quanto sua razão estão completamente corrompidas. Não há ninguém que busque a Deus. O conceito de escravidão entendida como uma doutrina comumente conhecida como depravação total ou incapacidade total é repugnante para o coração humano decaído e fraco na fé. Na verdade, nenhuma doutrina é mais odiada pelos incrédulos do que essa, e atacada veementemente pelos fracos na fé. Embora a doutrina da depravação total costume ser a mais atacada e subestimada dentre as doutrinas da graça, é a mais distintivamente cristã, porque é a base do entendimento correto do Evangelho. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Efésios 2.8-9. Deus tudo inicia e quem deve recebe toda a glória. A negligência dessa doutrina dentro do contexto evangélico pode causar todos os tipos de erros, diluindo o evangelho com água com açúcar, quanto o pragmatismo alimentado pelos que buscam só crescimento de igrejas. Mas a Escritura é clara, se o Espírito Santo não der vida espiritual, pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2.13. Nenhum pecador é capaz de transformar sua natureza decaída ou de resgatar a si próprio do pecado e do julgamento divino. Ele não consegue nem iniciar nem efetivar nenhum aspecto da redenção. Até mesmo as coisas boas que os incrédulos fazem são como trapos de imundícia diante do Deus Santo. Isaías 64.6. Perceba como isso é diferente de todos os outros sistemas religiosos, nos quais as pessoas são ensinadas que conseguem alcançar algum nível de justiça pelos seus próprios esforços, cooperando, desse modo, com a própria salvação. Isso foge completamente à verdade.
O que a razão do pecador pode propor que seja correto, se é assim tão cega e ignorante? O que a vontade pode escolher de bom, se é tão má e impotente? Além do mais, o que a vontade pode buscar, se a razão nada pode propor senão a escuridão de sua própria cegueira e ignorância? Para concluir, se a razão é tão errada, e a vontade tão contrária, o que o homem incrédulo pode fazer ou tentar que seja bom? A resposta, obviamente, é nada. A mente contaminada e a vontade corrupta do coração que não se converteu só são capazes de escolher o pecado. Por isso, a alma que não foi redimida está presa compulsivamente ao serviço do pecado, e não pode desejar nada de bom. Sem a intervenção divina, o escravo do pecado continua em um estado de completo desamparo e perdição. Ele não somente é incapaz de se libertar, mas também usa seus grilhões com grande disposição,